Um peso que cansa mais do que decidir, é o peso de ter que explicar tudo, explicar por que você mudou, explicar por que você decidiu diferente, explicar por que você não faz mais o que fazia antes. E hoje, aqui, no Janeiro das Decisões, a gente vai falar sobre decisões que não precisam mais de justificativas públicas, só de obediência silenciosa. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui é um espaço para quem deseja, ouvir a voz de Deus. No simples, mas no profundo, Deus ele tem nos ensinado que a gente aprende a palavra de Deus com clareza, a praticar e viver a nossa fé no dia a dia, sem culpa, sem medo, com Deus que te ama, que me ama e que transforma as nossas vidas. Quando a gente começa a decidir com Deus, as coisas vão mudando dentro de nós, Mas nem sempre o ambiente à nossa volta, entende. As pessoas, elas perguntam, questionam e até esperam explicações da gente. Explicações que nem mesmo a gente sabe dar, E existe um momento em que tentar ficar se explicando, tenta roubar a nossa paz, que a obediência nos traz. Porque algumas decisões na nossa vida, elas não foram feitas para ser defendidas, elas foram apenas feitas para ser vividas, Viver um dia de cada vez. Tem coisas que nem a gente sabe explicar dentro de nós, não é mesmo? A Bíblia mostra pra gente que obediência nem sempre vem acompanhada da compreensão externa, das pessoas. Muitas vezes ela vem acompanhada de silêncio, confiança, e aquela convicção interior, que Deus coloca dentro da gente, que o Espírito Santo nos conduz, A palavra de Deus, ela diz assim, acompanhe comigo lá em Provérbios 3:5, um versículo muito conhecido que eu gosto bastante, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse texto, ele não fala apenas sobre confiar em Deus, não, ele fala sobre não depender da aprovação, nem do entendimento humano para obedecer. Não, confiar em Deus, biblicamente, não é explicar tudo antes de agir. Não, muitas vezes a gente não vai explicar, a gente vai sentir o desejo, Deus vai colocar no nosso coração e depois a gente vai começar a agir, E agir porque Deus tem nos direcionado, porque Deus nos direciona. E a Bíblia nos ensina que nem toda obediência será compreendida, mas toda obediência gera um fruto. Toda obediência gera fruto. E explicar demais pode ser uma tentativa de validação, Aonde Deus já te deu direção para você, você não precisa de validação de ninguém. Se Deus te validou, te direcionou, basta. Talvez hoje, nesse lugar, você esteja, Você sabe que já decidiu certo, mas sente o peso de ter que se justificar o tempo todo, hein? Deixa eu te dizer algo aqui com muito amor. Deus, ele não nos chamou para convencer as pessoas, ele te chamou para confiar nele, para confiar no propósito dele. O descanso vem quando a explicação termina, E a obediência começa. Nem toda decisão precisa de discurso. Se Deus colocou um projeto no teu coração, vai lá e faz. Algumas decisões, elas precisam da nossa constância, acreditar que Deus está naquele projeto. O tempo vai explicar o que as palavras não conseguem explicar. E Deus, ele honra quem obedece com um coração simples, humilde, direcionado, posicionado. Você sabe quem você é em Deus? Qual é a área da sua vida que você tem cansado de tentar explicar a decisão que Deus já confirmou no seu coração? Eu te pergunto isso hoje. Qual é a área da sua vida que você está cansado de se explicar? Você não precisa se explicar o tempo todo para as pessoas. Vamos fazer esse exercício? Faz isso comigo. Identifica aí essa decisão. Respira fundo, pare por um momento e ore em silêncio. Diga: Senhor, eu descanso em obedecer mesmo quando eu não sou compreendido. Descanse no Senhor, fique alguns segundos em silêncio. Deus, ele sustenta quem confia nele. Ele está te sustentando aí nessa decisão que você já tomou, quem sabe, de servir a Deus, Vamos à afirmação do dia? Vamos lá? A afirmação do dia vamos lá, eu anotei aqui. Eu não preciso explicar o que Deus já confirmou em mim. Declare aí a palavra do Senhor, declare com convicção. A palavra do Senhor diz pra gente confiar hoje de todo o nosso coração. Vamos novamente declarar a afirmação do dia.
eu não preciso explicar o que Deus já confirmou em mim. Eu não preciso explicar. Não, nós não precisamos nos explicar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração, Ele nos dá a capacidade de realizar. Se Ele colocou no teu coração, às vezes, muitas vezes, o sonho, o projeto vai ser maior do que o nosso entendimento. Às vezes a gente não vai se achar capaz. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu não me achava, por muitas vezes eu não me achava capaz de ministrar a palavra do Senhor, de falar. Eu dizia, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa para alguém? Um ser tão falho, tão pecador, mas aqui estou. E Deus, Ele derrama a graça dele sobre as nossas vidas. Nós somos testemunhos vivos de que Deus, Ele usa pessoas assim, simples como nós. Afinal de contas, até os mais famosos um dia já foram pequenos. Até os grandes, né, famosos, eu digo grande porque todo mundo é grande no Senhor. Eu tô falando de fama mesmo, assim. Até aqueles que alcançaram, de repente, patamares, enfim, também são seres humanos, assim como nós. O problema é que a gente coloca a nossa confiança nas pessoas e não na palavra, e não na direção de Deus. O problema é que a gente espera demais das pessoas e não de Deus. É que a gente tenta buscar aquilo que Deus já colocou no nosso coração nas pessoas e na validação das pessoas. Pois saiba que você não precisa ser validado por ninguém se Deus está do seu lado. Deus, Ele é o maior apoiador dos nossos sonhos, principalmente quando Ele bota esse sonho no nosso coração, na nossa mente. Então, vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Vamos orar? Ore, ore. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, nós oramos e nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de nós aprendermos a Tua palavra. Hoje, Senhor, o Senhor nos ensinou que nós não precisamos da validação do ser humano, das pessoas, mas sim da Tua, Pai. Valida, Pai, os nossos sonhos. Olha pra gente com um olhar de amor, Senhor. Derrama sobre nós neste dia, sobre quem está ouvindo, Senhor, essa oração, esse devocional, porção dobrada de graça sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona diante da validação das pessoas, Pai. Quando nós temos a Tua, Senhor, que é a maior de todas elas, Senhor, que é a maior de todas elas. Senhor, nos fortalece, nos capacita cada vez mais, Pai, para espalhar o Teu amor aonde quer que nós colocarmos a planta dos Teus pés. Pai, eu declaro que toda pessoa que está ouvindo esse devocional agora, que haja, Senhor, mudança de renovação de mente, mudança de entendimento, que haja, Senhor, libertação agora. Essa pessoa agora é liberta da opinião alheia e ela agora é entregue, Senhor, à Tua opinião. Agora ela é entregue, Senhor, nos Teus braços, no Teu amor, na Tua graça, na Tua fortaleza. Sim, Deus, obrigada. Obrigada por nos dar tanto entendimento através da Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui, que haja testemunho, para que a glória do Teu nome seja revelada, Senhor. Para que a glória do Teu nome seja revelada através deste espaço aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Se esse devocional falou com você, falou ao seu coração, deixa aí nos comentários o que Deus tem feito na sua vida através do nosso devocional, hein? Deixa, vamos fortalecer cada vez mais pessoas, né? Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir, né? Compartilhar com alguém que você ama, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom, relevante, e espalha aí para mais pessoas, se assim for da vontade do Senhor, senão nós vamos continuar aqui, permanecendo aqui firmes no propósito que Deus nos confiou. É isso, Deus abençoe vocês. Janeiro tá chegando ao fim, mas fevereiro vem aí, março vem aí, todos os dias aqui nós temos palavra pro nosso coração e todos os meses Deus nos dá um projeto pra gente executar com maestria aí para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe!